Olá a todos. Na nossa aula de hoje vamos falar sobre a análise funcional dentro da análise transacional. Portanto, é a nossa segunda aula sobre análise transacional. Como já falámos, é um método psicoterapêutico, mas também um modelo de comunicação criado por Eric Berne. Um, Recapitulando um pouco do que foi dito na aula anterior, o principal objetivo de Berne ao formular a análise transacional foi fornecer um quadro de referência para clientes que necessitassem de terapia e as suas teorias foram desenvolvidas com base na observação dos seus pacientes, sobretudo na observação das suas interações em contexto de grupo. Dessas observações emergiu uma conceptualização da personalidade dividida em três instâncias ou três dimensões diferentes: o estado do ego pai, o estado do ego adulto e o estado do ego criança. E estes estados do ego podem ser diretamente observáveis nas alterações comportamentais, incluindo o tom de voz, gestos, postura, escolha de palavra, etc. Portanto, é como se cada pessoa tivesse dentro de si várias personalidades diferentes que se manifestam de acordo com determinadas circunstâncias. Observou também que a comunicação ocorre de forma diversificada e que esta diversidade depende do estado do ego que domina a personalidade num dado momento. Portanto, a análise transacional tem como objetivo que os clientes ou os pacientes desenvolvam insight intelectual, desenvolvam consciência destes estados do ego e das análises e também da análise das relações interpessoais. Existem 4 grandes áreas de análise: a análise estrutural, que diz respeito aos estados do ego, a análise funcional ou a análise transacional, que se refere aos estilos de comunicação dos diferentes indivíduos, a análise do jogo, e nós vamos falar um bocadinho sobre o que é que Berne quer dizer com jogo. Portanto, as pessoas jogam, manipulam às vezes as situações, e os scripts, que também é outra dimensão da análise, que tem a ver com a forma como nós nos comportamos, às vezes de forma compulsiva, automática, sem ter noção daquilo, dos guiões, digamos assim, que nos estão a reger. O que é que está por trás do nosso comportamento? Portanto, para Berne é essencial que os pacientes, os clientes, compreendam muito bem o que significa os estados do ego, portanto, para Berne existe esta dimensão pedagógica dos clientes serem educados neste sentido, de perceberem que existem diferentes estados do ego em cada pessoa e que nós muitas vezes respondemos de acordo com um determinado estado do ego ou estado de espírito. Agora, falemos um pouco das transações. O que é que Berne quer dizer com transação? A análise transacional, transação é um comportamento social. Como é que as pessoas interagem? As mudanças sociais para Berne são descritas, portanto, com base na unidade fundamental da ação social. Ou seja, é um comportamento básico. E o que é este comportamento básico? Como é que é designado por Berne? É designado por Stroke. Stroke significa acariciar ou afagar. E ele utiliza esta palavra para designar ações mínimas, tais como, portanto, podem ser verbais, podem ser não verbais, pode ser, por exemplo, dar um aperto de mão a alguém, pode ser olhar para alguém, pode ser dizer olá, cumprimentar. Basicamente, um stroke é uma unidade básica, uma unidade fundamental da ação social que tem como objetivo reconhecer o outro. A outra pessoa é reconhecida naquele momento. Portanto, este reconhecimento pode ser positivo, negativo, condicional ou incondicional.
E, portanto, para Byrne, todos nós precisamos de ser reconhecidos pelos outros. Este reconhecimento, estes strokes, são fundamentais para a estruturação da nossa personalidade, para que isto está diretamente relacionado com a posição existencial. Estou ok, tu estás ok. Já vamos falar um pouco nisto a seguir. Portanto, é fundamental para Byrne que na nossa infância sejamos como que inundados de strokes positivos, portanto, que sejamos reconhecidos de forma positiva e incondicional por aqueles que nos rodeiam. Vamos aqui relacionar um pouco com a vinculação do Bowlby, lembram-se? Portanto, a interação tem que ser muito positiva, tem que ser no sentido de reconhecer positivo e incondicionalmente a criança, para que ela desenvolva uma posição existencial. Estou ok, tu estás ok, e basicamente para que consiga lidar com as dificuldades do mundo. Portanto, nós seres humanos, segundo Byrne, precisamos deste reconhecimento positivo e incondicional ao longo de toda a vida. Quando tal não acontece, quando não temos este reconhecimento positivo, então o nosso comportamento irá sempre o nosso comportamento é ir à procura desse reconhecimento positivo, deste stroke positivo. Mas muitas vezes o que acontece é que ele não ocorre, não acontece, não somos reconhecidos, somos ignorados pela sociedade. Para Byrne, o ser humano prefere ser reconhecido de forma negativa, ou seja, prefere receber atenção negativa a não receber atenção nenhuma. E acontece na infância, quando às vezes as crianças têm comportamentos de chamada de atenção negativa, fazem tudo aquilo que podem, têm comportamentos super agressivos e às vezes super desestabilizadores para serem reconhecidas enquanto indivíduos, mas também acontece nos adultos. Os adultos também podem se tornar às vezes extremamente agressivos e extremamente arrogantes, porque precisam dessa atenção incondicional positiva. E aqui tem um exemplo de strokes positivos incondicionais, tem a ver com aquilo que somos. Eu amo-te, eu gosto de ti, és maravilhoso ou és maravilhosa. E os negativos, que são insultos: eu detesto-te, eu não gosto de ti, és um idiota. E os condicionais, que têm a ver com o que nós fazemos, com comportamentos que nós temos e que podem ser avaliados pelos outros. Os positivos são: gosto quando te ris, ou gosto do teu sorriso, gosto do teu casaco, ou estás bonito, muito bem, fizeste o exame, fizeste um bom trabalho. Ou negativos: eu não gosto que sejas sarcástico, eu não gosto da tua roupa, foste realmente estúpido por ter sido despedido, o teu trabalho é inaceitável. Temos aqui alguns exemplos. Desculpem, aqui alguns exemplos. Os strokes ou afagos afagos ou carícias, traduzida à letra para português, podem ser verbais ou não verbais, físicos ou psicológicos, internos, que são aqueles que fomos internalizando ao longo do tempo, como autoelogios ou, pelo contrário, às vezes autoinsultos, ou externos, que são aqueles que recebemos dos outros. As transações podem ser divididas em transações. Transações são as interações que são feitas com outras pessoas, portanto, são as interações interpessoais. As transações para Byrne podem ser divididas em complementares, e as complementares e outras que já vamos ver de seguida, ulteriores, por exemplo, e que têm a ver com a forma como as pessoas comunicam. Por exemplo, nas transações complementares, os indivíduos respondem à pessoa do mesmo estado. Por exemplo, o estímulo: visto os meus óculos, adulto para adulto, a resposta é sim, estão na sala, adulto para adulto, estado do ego adulto para estado do ego adulto. E as pessoas respondem de acordo com o que o outro estado estado de espírito ou estado do ego necessita ou espera. Portanto,
há uma correspondência nas transações complementares, há uma correspondência entre o estímulo e a resposta. Há uma correspondência entre aquilo que o estímulo necessita e aquilo que a resposta proporciona ao estímulo. Portanto, estímulo e resposta estão em concordância. As transações complementares ocorrem entre os estados do ego adulto, mas não só. Portanto, são aquelas em que a resposta dada vai de encontro à questão que o estímulo equaciona. Por exemplo, não é péssimo o tempo que se demora a passar estes checkouts? Sim, é muito aborrecido, deveriam ter mais pessoal. Ou seja, a resposta, o estímulo e a resposta estão em concordância. Outro exemplo, mas com estados do ego diferente, em que o estímulo diz: é a segunda vez esta semana que me deixas à espera, pai para criança, e a resposta: desculpa ser um incómodo, criança para pai. Há uma concordância, há um reconhecimento de que naquela situação, naquela situação o estímulo tem razão. E, portanto, há uma concordância entre ambas as respostas, embora os estados do ego sejam diferentes. Depois, nas transações cruzadas, é quando a resposta dada não é a que o estímulo pretende. Quando isto acontece, a comunicação tende a colapsar. A comunicação entre ambos os indivíduos não é uma comunicação saudável, é uma comunicação que vai ter ou pode ter consequências nefastas para ambos os interlocutores. O estímulo viu os meus óculos, adulto para adulto, resposta: não me digas que os perdeste outra vez. Em vez de dizer: eu vou ajudar-te à procura, eu vou-te ajudar a procurar, ou não os vi, queres ajuda? Não me digas que os perdeste outra vez. Também poderia ser: não podes esperar que eu procure sempre as tuas coisas. Portanto, a resposta não é que o estímulo pretende. Há aqui um desencontro entre o estímulo e a resposta. Né? São as transações cruzadas. Aqui ainda é um exemplo de uma transação complementar do slide anterior. E estas sim são as transações cruzadas, adulto para adulto, pai para criança. Portanto, as respostas, como vocês podem ver nestes diagramas, não estão na mesma direção. E o que se quer para uma comunicação saudável, segundo Byrne, é que estímulo e resposta estejam na mesma direção. Exemplo foi dado anteriormente das transações complementares. E depois as ulteriores, que estão são estas transações que estão na base dos jogos de manipulação de que nos fala Byrne. Tanto as transações complementares como as cruzadas são relativamente simples e têm apenas um nível, mas as ulteriores operam em dois níveis, ou seja, um nível que é o nível visível e o nível que é o nível da agenda escondida. Qual é a mensagem que está escondida? Qual é a mensagem que está subjacente? Há um nível psicológico e um nível social. Os aspectos psicológicos da transação são presentes de forma subtil e são percepcionados sobretudo de forma não verbal. Mais uma vez, reforçamos aqui a importância da comunicação não verbal para as relações interpessoais e sobretudo para as relações na saúde. É de longe a mais forte dos dois tipos de mensagem e domina a mensagem social que é veiculada verbalmente. As transações ulteriores estão contidas com frequência nas trocas entre pessoas que querem tornar-se mais íntimas e têm receio de demonstrar abertamente as suas intenções, mas também são comuns em muitas outras situações. Por exemplo, quando o paciente diz: as minhas costas doem menos, no entanto, tendem a piorar quando estou sentada na minha secretária. E o fisioterapeuta pode dizer: em certas situações as suas costas pioram. Embora à superfície esta pode ser apenas uma transação simples, dependendo do tom de voz, linguagem corporal e outras pistas não verbais, a mensagem subjacente poderá ser:
Paciente, eu não estou pronta para voltar para o trabalho e preciso da sua ajuda. Fisioterapeuta, eu tomo conta de si e vou-lhe dar tempo extra de baixa ou tempo extra nas sessões, etc. Ou faço-lhe uma nova avaliação. Portanto, como vocês podem aqui ver, nas transações ulteriores temos dois níveis, o nível psicológico e o nível social. Estas transações ulteriores estão na base dos jogos. E Byrne, que escreveu um livro que se chama Games People Play, jogos que as pessoas fazem ou jogam, que eu coloquei na vossa pasta, em que é feita a análise de jogos. Ou seja, o que são os jogos psicológicos para Byrne? São extensões das transações ulteriores, são interações que as pessoas jogam, fazem para ter algum benefício e muitas vezes à custa das outras pessoas com quem estão a interagir. São manipulações psicológicas que levam a que um dos interlocutores tenha ganhos e o outro interlocutor perca, tenha prejuízos pelo facto de ter feito esta interação. Aparentemente parecem simples as transações, mas de facto têm outros motivos subjacentes. E muitas vezes o que é dito não é aquilo que é sentido. Portanto, há uma agenda escondida e um resultado negativo para um interlocutor e positivo para o outro. São, no fundo, jogos disfuncionais com base na manipulação, em que dizemos uma coisa e fazemos outra. Em terapia, o que Byrne pretendia era que os pacientes conseguissem atingir um nível de intimidade que, para Byrne, a intimidade é uma relação livre de jogos, uma relação saudável. Portanto, para Byrne, uma operação é uma transação, é um jogo com uma manobra desonesta, e que é diferente de uma transação simples, complementar ou cruzada. Byrne define também a análise dos scripts e a teoria dos scripts de vida. Script é um guião. Byrne diz que ao longo da nossa infância construímos guiões que são formas automáticas de reagir aos outros e de reagir a certas e determinadas situações. E que tem a ver com a forma como nós fomos inundados de strokes positivos, negativos, condicionais ou incondicionais. Portanto, basicamente é uma espécie de plano de vida e que as pessoas com planos de vida muito rígidos e disfuncionais são aquelas que depois vão adoecer porque vão ter más interações com os outros, vão interagir de forma pouco saudável. Os scripts pronto, estão intimamente relacionados com as posições ok, que são posições existenciais, são a forma como nós nos posicionamos em relação aos outros. A primeira é estou ok, tu estás ok, ou seja, eu estou bem, tu também estás bem, eu estou bem comigo próprio e aceito aquilo que os outros têm, que os outros são, que os outros fazem, os outros têm valor, eu tenho valor, os outros têm valor. Estou ok, não estás ok, ou seja, eu estou bem, mas os outros todos estão errados, se as outras pessoas estão erradas, eu sou superior aos outros. Portanto, são pessoas que, de uma forma geral, para se sentirem bem, precisam que os outros estejam menos bem. São mais arrogantes, impõem a sua superioridade em relação aos outros e de facto, portanto, são posições que são difíceis de lidar, porque estas posições afastam os outros, não é? As outras pessoas afastam-se de pessoas com este tipo de posição existencial. Depois, o eu não estou ok, tu estás ok, são pessoas que valorizam muito os outros e desvalorizam-se muito a si próprias. E a posição eu não estou ok, tu não estás ok, são posições existenciais em que o indivíduo portanto, desvaloriza-se muitíssimo a si próprio e desvaloriza muito os outros. São perturbações em que há são posições em que há uma grande perturbação depressiva, inclusivamente, e em que as pessoas podem ter atitudes muito agressivas consigo próprias, autodestrutivas, mas também em relação aos outros. Portanto, são posições, não estou ok, não estás ok, são posições já quase de psicopatologia.
que estas posições têm a ver com a forma como as pessoas foram educadas ao longo da vida. Basicamente, para Byrne, se o indivíduo, se a pessoa teve uma boa vinculação, se teve uma boa relação parental ou outra logo nos primeiros anos de vida, essa relação vai servir de proteção para o resto da sua vida. E, portanto, isto está muito assente na psicanálise também, no Erikson, também isto aqui, pensam logo no Erikson, no Bowlby, portanto, ele teve formação psicanalítica, mas basicamente ao longo da vida vai ser difícil de manter esta posição, estou ok, estás ok, não é? Vai ser difícil manter, porque nós deixamos de ter tantos afagos ou carícias positivas e incondicionais e passamos a confrontar-nos com a vida real, onde de facto a negatividade das interações é muito mais frequente. E tem aqui o exemplo daquilo que eu acabei de dizer, eu não estou ok, tu estás ok, é uma posição em que eu gostaria de fazer as coisas tão bem como tu. Portanto, eu sou inferior a ti, quase. A posição saudável, eu estou ok, tu estás ok. A posição de desesperança, eu não estou ok, tu não estás ok. E a posição de superioridade, eu estou ok, tu não estás ok. Eu não estou, tu não estás a fazer isto tão bem como eu, deixa-me mostrar-te como é. Portanto, tal como eu já disse, a primeira posição é baseada na convicção de que todas as pessoas são valiosas e importantes. Uma criança que é amada, que tem uma boa vinculação, é um reservatório, tem um reservatório de sentimentos de bondade e de resiliência que poderá durar a vida inteira. E, portanto, esta bondade depois traduz-se em bondade também em relação aos outros. Mais tarde pode ser difícil de manter a posição, estou ok, tu estás ok, mas quem parte desta base tem de facto mais facilidade em mantê-la ao longo da vida. Pronto, basicamente depois ao longo da vida e das suas exigências poderá ser mais difícil de manter esta posição. Mas apesar disso, para Byrne, este bom início, este início positivo inicial, nunca fica totalmente obscurecido, por muito adversas que sejam as circunstâncias de vida do adulto atualmente. Está bem? Portanto, é por isso mais uma chega das muitas que nós já demos e em relação à importância das boas relações precoces. Não é? Todos os autores são unânimes em falar nesta situação. Todos os autores que nós abordamos falam nesta questão, todos com a mesma perspectiva. Podem utilizar outra linguagem, mas a perspectiva é sempre a mesma. As pessoas que querem mudar para esta posição existencial devem fazer um esforço, não há propriamente, não é algo que possa ser ensinado, não é algo que possa ser motivado externamente, tem que haver uma motivação interna para esta mudança, para Byrne. Na análise transacional as pessoas são vistas de forma positiva, para Byrne nós nascemos todos na perspectiva estou ok, todos nós temos capacidades, recursos internos elevadíssimos, mas é depois a vida e muitas vezes a educação menos adequada que nos modifica a nossa posição existencial e que nos faz criar scripts negativos que nos leva a ter posições existenciais desadequadas e pouco saudáveis. Portanto, para a Byrne, uma pessoa um cliente de análise transacional deve ter como objetivo tornar-se mais autónomo e livre de scripts, trabalhar na direção da posição existencial, estou ok, estás ok, tentar com isso ter relações, incluindo relações terapêuticas livres de jogos e de manipulações e ser responsável pelos seus sentimentos. Para Byrne, a infância é a altura principal
para a criação de todos estes scripts e estados existenciais que depois vão permanecer ao longo da vida, tanto positivos como negativos. E o cliente, o paciente, deve tomar consciência desses estados, da forma como foi educado e do impacto que teve na criação de certos e determinados scripts, certos e determinados guiões automáticos que emergem em situações específicas. Byrne diz esta frase que eu acho muito adequada e que faz imenso sentido para mim. Todos nós nascemos príncipes e princesas, mas às vezes é a nossa infância que nos transforma em sapos. Tem aqui alguma bibliografia, toda ela se encontra na pasta. Ficamos por aqui e até à próxima.